Olá, alunos, professor Júlio César de Matemática. Vamos dar a introdução aqui, continuando com trigonometria, mas agora a gente vai ver uma tabelinha menor. Lembra que tinha aquela tabela, né, das aulas passadas, com seno, cosseno, tangente de certos ângulos, tudo na forma decimal, mas aqui a gente tem uma tabelinha reduzida, onde ela dá os ângulos 30, 45, 60 e o resultado na forma de fração, tá? Ou número inteiro. Esses ângulos aqui são chamados ângulos notáveis porque eles são múltiplos de vários outros ângulos, né? Os de 30 tá com os de 60, com os de 90, 120, 180, 150 e por aí. E os de 45 também se encaixam nesses múltiplos aí. Então vamos lá, então o mesmo princípio, não muda nada, só que a gente vai usar essa tabelinha agora para resolver alguns exercícios, tipo esse aqui, ó. Temos um retângulo aqui, ABCD, com 10 centímetros de comprimento do seu lado, e a gente quer saber o valor da diagonal. Diagonal é essa retinha aqui que está ligando do A até o C. Então quer dizer que formou um triângulo retângulo aqui, ó, triângulo ABC aqui, retângulo. Bom, como eu tenho essa medida e quero essa medida é cateto oposto e essa é hipotenusa. Portanto, a gente sabe que a gente utiliza a razão cosseno nesse caso. Cosseno de 30 graus é igual o cateto adjacente, que mede 10, sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de D, que é de diagonal. Bom, eu não tenho aquela tabela grandona com números decimais, mas eu tenho essa tabelinha aqui, onde a gente deve decorar esses valores. E tem como decorar assim, é bem fácil. Cosseno de 30, nessa tabela, tem essa medida aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos colocar a raiz de 3 sobre 2 igual a 10 sobre D. Nesse caso aqui, a gente fazemos a multiplicação cruzada. Meu objetivo é descobrir D, né? Vou multiplicar o D pela raiz de 3 e o 2 pelo 10. Resultando em D vezes a raiz de 3 igual 2 vezes 10 é 20. Como eu quero descobrir o valor de D, vou passar a raiz de 3 dividindo. Então, D vai ficar igual a 20 dividido pela raiz de 3. Bom, ficou o número com a raiz quadrada de um número que não tem raiz exata no denominador. Então, esse número aqui é o número irracional. Dividir o número 20 por um número irracional é impossível, né? Porque ele é infinito, as casas decimais não se repetem. Então, eu tenho que passar essa raiz de 3 para o lado de cima da fração. Como que eu faço isso? Eu faço isso multiplicando essa fração em cima e embaixo pela própria raiz de 3, porque está aqui no denominador, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Quando eu faço isso, a gente tem, então, que a diagonal é 20 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Por que dá 3? Ué, porque se eu multiplico lá dentro, ó, quando eu estou multiplicando as raízes, eu multiplico seus radicandos aqui. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui vai virar a raiz de 9. E a raiz de 9 é a raiz exata, que é 3. Então, toda vez que você multiplica uma raiz por ela mesma, dá o próprio radicando. Se fosse raiz de 5 vezes raiz de 5, ia dar 5. Se fosse raiz de 7 vezes raiz de 7, ia dar 7, tá? Então, dá 3.
Esse 3 eu não posso simplificar com esse aqui dentro, tá? Porque está dentro da raiz. Então, a forma simplificada acaba aqui, ó. Portanto, eu chego no resultado da diagonal na forma de números fracionários, sem precisar fazer muita conta. Se eu quiser saber quanto que mede em centímetros direitinho, então tem que extrair a raiz de 3, multiplicar por 20 e dividir por 3. Ao contrário, posso deixar assim. Vamos ver um outro exemplo. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então, quando ele chegou aqui a 40 metros do prédio, né, desse ponto aqui até esse, verificou que podia calcular a altura, vamos chamar a altura de x. Aí fica bom, né? Então vamos lá. Agora veja o seguinte, ó. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente... Aí ele falou, use raiz de 3 igual a 1,7. Então ele deu o valor da raiz de 3 para a gente, ó, aproximado. E os valores estão na forma decimal, ó. Mas a gente vai continuar usando a tabelinha aqui dos arcos notáveis, ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter que usar tangente, porque eu quero saber quem é o cateto oposto, a altura do prédio, e tem um cateto adjacente, que é a distância que eu estou até o prédio. Então nós vamos fazer tangente de 30, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu vou na tabelinha ver quem que é a tangente de 30. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, nós vamos colocar raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 40. Vamos multiplicar cruzado, o 3 com o x e o 40 com raiz de 3, ficando assim, 3 vezes x, 3x, e 40 vezes raiz de 3. Esse 3 eu vou passar dividindo. Vai ficar 40 vezes raiz de 3 sobre 3. Vamos terminar de fazer a conta aqui. E agora nós vamos substituir a raiz de 3 por 1,7 aqui. Então vai ficar x igual 40 vezes 1,7. Aqui agora, ó, como eu substituí a raiz de 3 por 1,7, eu já posso colocar que o resultado é aproximado, porque esse resultado aqui é aproximado, dividido por 3. Então, o x é aproximadamente, vamos fazer 40 vezes 1,7, temos 68, e já vamos pegar e dividir por 3. Então, o valor de x é de aproximadamente 22,6666, ó, vai arredondar uma hora para 7. 22,7 metros. Temos aqui, temos o resultado aqui, que é o mesmo que temos aqui. Bom, então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.